Olá, eu sou o André e você está em mais um Grilicast. Hoje o nosso tema é importantíssimo, nossa Feira de Ciências. Qual a relevância desse projeto para a nossa escola? E hoje eu tenho duas convidadas ilustríssimas. Primeiro, a convidada com os All-Stars mais bonitos dessa escola, professora Luana. André, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar participando. Aqui do meu outro lado também nós temos a ilustríssima professora Mônica, uma aquisição para o nosso colégio recente, mas que está brilhantando o nosso time. Olá, André. Sinto honrada, né, em estar aqui, agradecida, e poder falar um pouquinho aí de ciências, que é uma área tão gostosa. E o nosso tema de hoje, ele é um tema, uma proposta leve, né? De uma atividade diferenciada que foi introduzida no nosso colégio a partir do ano passado, com os anos finais em ensino médio. E teve uma relevância gigantesca. E esse ano a gente pretende uma edição ainda mais ampliada, que vai do ensino infantil até o terceiro médio. E aí, será que o ensino infantil produz ciência para que participe da Feira de Ciências? O Fundi 1 pode produzir ciência? Ou é só coisa do ensino médio? E aí, professoras? Bem, o Fundamental 1, especificamente as minhas turmas, 4º e 5º ano, nós partimos, né, de um pressuposto, de uma ideia original, e a partir disso, nós estamos elencando para cada turma o que cada turma deve falar, o que cada turma vai apresentar, né? No caso da minha turma, eles vão falar sobre os dógons, os povos dógons. E aí eu queria até pensar o seguinte, nós temos profissionais aqui de áreas totalmente diferentes, né? Professora Luana, que é formada em Pedagogia e matemática. Professora Mônica, que é formada em Química, Ciências e Biologia. Professor André, que é formado em História. Então eu sou o mais humilde dessa mesa, porque eu tenho uma formação, embora que eu tenha feito, né, mestrado e tal, mas especificamente nessa formação. Mas por que eu estou fazendo esse questionamento? Para que vocês percebam que nós estamos falando de vários pontos de vista. Não são só professores, são professores de áreas distintas. Então, a professora Luana atua no ensino fundamental 1. A professora Mônica atua no ensino médio e no fundamental 2. E eu atuo na gestão da escola. Então, nós temos profissionais com olhares diferentes, que têm propostas diferentes. E aí, uma das questões que eu queria levantar iniciais com vocês é: uma Feira de Ciências, qual que é a relevância da Feira de Ciências para uma escola que já tem um material consolidado, que a gente já tem uma proposta pedagógica estabelecida? Por que mais um projeto? Então, quando nós pensamos na Feira de Ciências, né, ele traz o quê? Um mundo fora desse teórico para os estudantes. Nós temos um material extremamente enriquecido, né? Um material que no teórico ele enriquece muito os estudantes. Mas quando você leva esse estudante para o método científico, que é o que a feira aí vai trazer, esse estudante vai ver na prática. E como você falou, todas as áreas vão estar ali relacionadas, porque ele vai entender que para fazer uma pesquisa, para levar adiante ali, né, um experimento dele, ele precisa ter uma boa leitura do português, para estudar, igual nós vamos apresentar agora a Feira de Ciências aí, trazendo para a africanidade. A 6º ano A, que é a sala que eu estou trabalhando, eles estão falando sobre a terra preta. Então envolve ali uma história, geografia, testar esses tipos de solo. Então nós trazemos esse enriquecimento científico para os estudantes. Eles conseguem linkar teoria e prática. Boa. Professora Luana, quando a gente pensa na escolha de um tema para a Feira de Ciências, porque assim, há um senso comum de que Feira de Ciências é um projeto científico, um projeto ali mais voltado à engenharia. O que você pensa
sobre a escolha de um tema que norteia a Feira de Ciências e a importância para esse diálogo com as turmas mesmo. Sim. Nós partimos do pressuposto que falar sobre a cultura africana, os indígenas, faz parte do currículo escolar obrigatório. Mas a gente percebeu que isso não deveria ser comemorado em datas específicas. O indígena não só em abril, consciência negra não só em novembro, mas um tema que fosse muito mais amplo. Então, essa foi uma das ideias por escolher a África, né, e as africanidades. Então, cada turma está fazendo algo diferente e que no final vai dar assim super certo, porque todo mundo vai conhecer de tudo um pouco. E é interessante, né, professoras, que quando a gente pensou nesse tema África, a professora Luana levantou essa bola muito bem. É pensado a partir de habilidades, a partir de conceitos que a própria Base Nacional Comum Curricular levanta. Mas que o currículo, e não é algo específico do nosso currículo, mas é o currículo geral de todas as escolas, trabalha só o essencial. E a gente percebeu essa importância de trabalhar essas africanidades, até mesmo porque quando a gente faz um espectro histórico até, pensando a África, a última coisa que a gente vai pensar são as potencialidades científicas que lá foram iniciadas. Sim, né? Com certeza. E até trazendo por esse lado, quando eu comecei a apresentar para o 6º ano o que nós íamos trabalhar, a primeira coisa, nossa, professora, eu nunca tinha pensado na África nesse sentido de conhecer o solo. E aí até brinquei, falei, nossa, o André vai dar uma viagem pra gente para a África para conhecer. Mas não, é trazer para eles. Tá vendo como muita coisa a gente pode conhecer de outros continentes, né? De outros tipos de cultura, dentro de um projeto que é tão amplo, né, eles conseguirem ter esse conhecimento, essa vivência. E como o André super enriqueceu e a Luana também, nós não podemos trabalhar somente na data específica, porque isso está presente em todo o tempo, em todos os momentos. O currículo traz ali de uma forma superficial, mas nós, como bons educadores, a gente consegue se aprofundar e trazer essa relevância dentro de um projeto. E eu queria até levantar uma questão também. A professora Luana é uma professora que a gente acompanha já há alguns anos, está aqui trabalhando com a gente juntos já há alguns anos, e é uma professora que ela, se eu tiver errado, por favor, pode me corrigir, Pro. É uma professora que é muito incomodada com o método mais engessado de dar aula. E ela sempre propõe atividades práticas. Então, eu já vi inúmeras vezes a professora Luana atuando de uma forma prática com os alunos. E a Feira de Ciências, para ela, é mais uma atividade que, claro, ela vai fazer com muito carinho, como sempre faz as atividades, mas é algo que já é trabalhado na metodologia dela. E eu queria que você, Pro, falasse um pouquinho para a gente de como você concebe a pedagogia dessa forma, porque eu vejo sempre a professora Luana atrelada a alguma questão significativa e prática aos alunos. Por que você enxerga essa importância? Bem, eu ouvi a semana passada da minha coordenadora que as minhas atividades eram muito legais porque faziam sentido para as crianças. E isso me deixa assim extremamente feliz, porque eu realmente acredito que a criança aprende no lúdico, fazendo, né? Não só sentada numa cadeira da sala de aula, 50, 45 minutos, lendo um livro. Eu acredito sim que a criança ela tem que ir para a produção, fazer, pegar, experimentar. É só assim, na minha visão, que a criança consegue aprender de forma contínua. Ou seja, o que ela aprendeu hoje, ela vai se lembrar daqui a algum tempo, porque isso ela trabalhou de forma a movimentar com as mãos, né? A pegar, a cheirar, né? Então, dessa forma que eu acredito que a pedagogia funciona. A sinestesia da coisa, né? É o sentir. É o sentir. E eu até diria, no caso da feira, os meus alunos, a gente vai tomar um tema central que é sobre a constelação, as constelações. E isso é algo que me chama muita atenção, porque é uma parte que eu gosto muito.
Então, aqui já surgem as ideias de criar as constelações Dogons, falar como que eles conseguem entender até a própria matemática, utilizando os pontos fixos no céu. E é legal que alguns alunos, principalmente nas turmas mais novas, né, ali infantil e início do F1, alguns deles ainda não concebem plenamente que o Egito ele pertence ao continente africano. É verdade. E quando a gente olha ali as pirâmides que foram construídas há 3.000 anos, mais que isso atrás, a gente percebe que até hoje os matemáticos eles se questionam qual o método científico utilizado para a construção daquela pirâmide, uma vez que ela é quase que uma construção perfeita. E se tentássemos replicar essa construção hoje, teríamos muitas dificuldades, apesar da tecnologia que temos. É verdade. Então, essa produção de conhecimento africano, e as primeiras universidades foram criadas na região da África também, é algo que parece que é quase escondido da gente. A gente foca só Europa, todo o conhecimento advém da Europa, sim, e a gente esquece esse outro lado. É verdade. Né? A matemática, André, está muito atrelada aos indígenas, por exemplo. Quando se falava na Europa de geometria, para os indígenas já existia geometria, né? Só que não com esse nome. Mas nós fomos ensinados a aprender o método europeu, como os europeus vêm. Mas sobre isso, o papel também do professor buscar autores indígenas, autores de outras denominações, para a gente aprender o mais. Isso pluraliza muito conhecimento. Exato. Eu queria também fazer uma questão para a professora Mônica. Eu vejo que a produção da ciência, no geral, pegando da minha experiência pessoal, na minha experiência orientando os alunos, sempre parte de uma dúvida. Então, para que a gente produza conhecimento, na minha opinião, a gente precisa primeiro ter a dúvida. Então, para você, professora, qual a importância da pergunta na aprendizagem e o que a Feira de Ciências agrega nesse levantamento de perguntas para o conhecimento ou para a produção desse conhecimento? Quando tem perguntas, né, que a gente fala os questionamentos, é onde começa o despertar. Se ele tem a pergunta, se você faz a pergunta para o estudante, você está levando ele a buscar, a se questionar. Tanto que essa semana eu fiz uma aula prática com eles, né, que é uma aula experimental que a gente fala, que é onde eu falo para eles, vamos testar, você perguntou para mim por que o vinagre com bicarbonato enche uma bexiga. Então ele teve uma pergunta, ele teve ali um questionamento. E aí quando ele faz a reação, quando ele faz o experimento, ele pode observar e aí começa a trazer, né, a lucidez para as perguntas dele. E as perguntas dentro da Feira de Ciências é extremamente o pontapé inicial que a gente precisa. Se não tivermos esse questionamento, essa pergunta, por que não nasceu, por que nasceu, por que fertilizou, ele não vai ter o interesse. E agora eu queria também provocar num outro sentido. E aí, quem pegar a pergunta, pegou. Essa provocação eu fiz um projeto, tenho uma pergunta norteadora para esse projeto. Então, a professora Luana, as constelações, a professora Mônica, a Terra Preta, e aí tem uma pergunta que vai nortear. E aí eu estabeleço ali um projeto. Ó, a primeira fase é assim, segunda fase é assim, e a gente vai fazendo isso com o aluno. E nós, quando criamos a pergunta, também criamos a hipótese, e essa hipótese é: qual vai ser o fim desse trabalho? O que ele vai resultar? E se na hora não resultar aquilo que a gente espera, o que a gente faz? Quem vai pegar? Pode falar. Então, quando um experimento não dá certo, quando um projeto, no caso, né, uma aula não dá certo, sempre a princípio bate aquela frustração. O que eu fiz de errado? E todo teste que nós temos, né, se a gente pegar aí testes de vacinas e tudo mais, ele vem de erros. Então a gente tem que ir ali. Onde é que eu errei? Qual foi o momento, né? Eu esqueci de colocar um fertilizante, no caso da terra. Eu
prestei atenção na quantidade de água que eu estava colocando, que é o que eles estão fazendo. Eles vão acompanhar, né? Ver quantidade de água, observar ali quanto que está colocando, porque a partir do erro é onde ele vai buscar o êxito para o projeto dele. Aproveitando, conta um pouco do seu projeto, Pro. O que você pensa aí? Qual a sua pergunta norteadora? Qual metodologia que você está usando? E o melhor, qual a sua hipótese? A hipótese, né? Vamos lá. O que nós estamos criando é o quê? Eles vão trabalhar com 3 tipos de solos, né? Solos diferentes para germinar grãos, sementes. Que aí eles vão começar a entender que nem todo solo é fértil, mas eu posso enriquecer esse solo. Aí onde eles vão trabalhar com fertilizantes, no caso naturais, né? Coisas que podemos ter em casa e fertilizar uma terra, que é aí onde eles estão criando um diário de bordo deles, onde eles estão tendo a vivência deles de cientistas, de criadores. O final que esperamos é uma horta. Se vamos ter, vamos saber. Se vamos ter, vamos saber. Muito bom. E Pro Luana, você falou aí das constelações. Na verdade, eu, por acompanhar mais professores do F2 e médio, não tenho muita familiaridade com os projetos criados para essa feira no F1 e no infantil. Conta um pouquinho pra gente de como você pensou esse projeto, onde vocês querem chegar. Na verdade, assim, quando foi atribuído à minha turma, né, esse projeto, eu primeiro fui estudar, porque de fato eu também não conhecia, né, então eu me aprofundei primeiro, né, e depois eu passei para os alunos. Onde eu quero chegar, onde nós queremos chegar, né, trazer conhecimento a mais para as crianças. Por quê? Porque nós temos a ideia, vamos supor, a NASA estuda o universo, a NASA conhece, mas e esse povo? Eles falam de coisas que é provado na ciência e eles não têm tecnologias como a NASA, por exemplo, tem. Então, assim, a ideia final é que as crianças entendam que há múltiplas formas de obter conhecimento, entendeu? E é louco, né? Porque a gente olha para esses povos antigos que já criaram o caleidoscópio, eles conseguiam se guiar à noite pelas estrelas. Exato. E é também interessante como nós, que temos hoje GPS, uma série de tecnologias, perdemos habilidades que povos 3.000 anos antes da gente dominavam. Dominavam, é verdade. Né? E eu acho que nem a questão da gente ter essas habilidades ou perder as habilidades, mas o fato de muitas vezes a gente nem falar sobre elas. É verdade. Né? Porque os povos africanos, por exemplo, além de toda essa temática que nós temos muito acesso, que são as religiosidades, que são as questões, muitas vezes, intramarinas, mas a gente esquece desse conhecimento latente desse povo. Sim. Que a gente precisa trazer de volta. Então, eu acho que hoje, o que você pensa, professora Luana, e depois eu vou dirigir essa pergunta para a Mônica. Quais as habilidades e competências que você enxerga que os alunos adquirem na produção, ali na feitoria desses projetos, como de ciências? Então, o que é importante é que esse tipo de projeto, ele engloba todas as matérias, basicamente, né? Então, eles vão fazer uma pesquisa, eles vão aprender qual é o site confiável, eu não posso escolher qualquer site aleatório, eu vou anotar as minhas ideias, o que eu pensei sobre aquilo. Uma metodologia, né? Exato, compartilhar com os amigos os pensamentos e, assim, as trocas, né? E eu acho muito legal que há uma cooperação entre os jovens, né? E então, assim, um contribui com o estudo do outro. E no final, eles juntam e dá um trabalho bem legal. Isso é muito interessante. Uma outra coisa que você levantou, Pro, que eu achei muito interessante nem sempre os conteúdos propostos, então, por exemplo, esses conteúdos, esse tema norteador, foi pensado pela coordenação, junto com a direção da escola, e foi compartilhado com os professores. Sim. Os professores abraçaram a causa, mas nem sempre o professor domina o assunto.
E quando o professor não domina aquele determinado tema que está proposto para ele trabalhar com a turma dele, o que a gente faz, professora Mônica? Primeira coisa é pesquisar. A gente sai, né? O que eu vou fazer com isso? Bate, né? Como todo ser humano, um desespero, porque às vezes os estudantes olham pra gente e falam, acho que a gente sabe tudo. Uhum. E não, somos seres, né? Então eu também, como a Luana, fui pesquisar o que era essa terra preta dentro da africanidade. Aí até me veio, né, um filme que eu já tinha assistido e comentei com os estudantes, que é O Menino que Descobriu o Vento. Muito bom o filme. Que o menino, né, que descobriu o vento está ligado ali à descoberta da energia, né, por meio de recursos renováveis, mas ele conseguiu, que ele mostrou, né, para aquele povo que uma terra fértil, uma terra úmida, seria muito próspera. E aí eu trouxe para eles, né, alguns já conheciam o filme e tudo, aí falei de alguns recortes do filme, mas nós temos que trazer essa pesquisa primeiro para o docente, para o professor. Sim. Se ele não toma o tema para si, ele não consegue levar para os estudantes. Se ele não acredita na proposta. E quando você falou das habilidades, né, e competências, a Feira de Ciência, como a Luana complementando, além de englobar as disciplinas, ela traz o quê? Ela traz muitos valores ensinados, né? Ali da cooperação, da coletividade. Eu falo muito que ela trabalha a tolerância ao estresse, a frustrações, né? Porque aquele tal negócio não deu certo, você tem que estar ali na hora como docente. Opa, não deu certo, mas vamos mediar por aqui. Sim, o professor, dentro da Feira de Ciência, ele é muito mais um mediador do que apenas que eu falo que nós não somos, né, dominadores do conhecimento. Sim. Nós somos ali um intermédio para eles. Mas dentro da Feira de Ciência é o nosso momento de ser o mediador, de acalmar quando um grupo, né, inflama, um não fez, outro fez. Então é nesse momento que eles vão trabalhar aí como uma competência da coletividade, cooperação e várias habilidades. Um vai descobrir que ele tem uma extrema habilidade para criar, para desenvolver. O outro não tem aquela criatividade toda no desenho, mas ele é muito bom na escrita. E aí onde eu falo para eles. Vocês imaginam que dentro do Instituto Butantan só tem um homem lá, uma mulher trabalhando? Não, é uma cooperação. É a grande equipe funcionando. Sim. E você também levantou um tema que eu vejo como urgente. Dentre toda a beleza dos temas que vocês estão trazendo, eu acho que é urgente para a nossa geração. Permitir que os alunos sejam formados criativos. Verdade. Porque, de alguma forma, me parece que todo esse acesso que nós temos hoje, de tudo já vem pronto, tudo já vem mastigado, quando a gente tem que, e às vezes acontece, do aluno ter um certo estranhamento, porque, meu Deus, eu tenho que ser colaborador de algo que vai nascer do nada. E como que isso fomenta essa criatividade no estudante? Porque nós tivemos, inclusive, algumas reuniões, juntamente com a gestão do colégio, discutindo isso, como que a gente pode ajudar esse estudante a ser mais criativo. Eu vejo a Feira de Ciências como uma potencial ajuda. E o que vocês percebem aí nas vivências em sala de aula? Ajuda, não ajuda? Como é que é? André, na verdade, eu sempre penso assim, ao dominar um conteúdo, você tem segurança para falar. E quando você fala com segurança, você instiga o outro a querer saber, entendeu? E é exatamente isso que eu tenho feito. Eu vejo coisas, curiosidades, e instigo eles pela curiosidade. E eu não estou falando isso só no projeto de ciências, eu estou falando isso no geral, né? Então, quando a gente vai, até nas aulas de matemática, eu tento sempre trazer para eles que aquilo é bom, que aquilo vai ser usado, que não é mera coincidência, né? Então, assim, você vai trazendo, e o que a Mônica falou é verdade. Dentro de uma sala de aula, ela é multi, por quê? Uns gostam dos cálculos, outros gostam da ciência, de ciências, outros de artes, mas uma coisa sempre vai complementar a outra. Isso é lindo porque a escola ela não está posta para formar pessoas hábeis ou em todas as áreas. Não, a escola
quer ensinar tudo para os alunos, mas a gente reconhece que os alunos apreendem as habilidades que eles têm mais afinidade. É verdade. Então, um projeto bem organizado nesse sentido valoriza a habilidade e a potência de cada aluno. E caminhando agora para o fim do nosso podcast, que passou muito rápido, eu queria levantar um último questionamento aqui. Como é que a gente pode fazer esse acompanhamento do projeto como professor e o projeto não está indo para um bom lugar? Como que a gente administra esse feedback? Olha, por isso que fala, né? É um acompanhamento. Se você, como começou ali, às vezes, né, um grupo, alguma coisa não está conseguindo se encaixar dentro do projeto, é o momento, né, de intervir ou até recalcular, sem perder a essência e o tema do projeto e pensar, não está dando certo desse jeito? O que eu posso fazer? Isso é muito do que eles vão ter que fazer na vida profissional, né? Isso, né? Na vida profissional, eu falo para eles no momento da faculdade. Aí volta aquele ponto, a tolerância, né? A tolerância ao estresse, à frustração, porque é onde eles têm que aprender a recalcular a rota, que é o que a gente tem que fazer na vida adulta, na vida profissional. Não deu certo? Vamos pensar? Às vezes é só uma questão ali de dar uma equilibrada em alguma coisa, vai fluir. Ou se não, vamos lá, não deu aqui? Vamos iniciar de novo? E aí a gente começa com uma nova proposta. Só não pode desistir. É Isso verdade. não pode. Não é uma opção. Não é uma opção desistir. Exato. E agora para as considerações finais. Pro Luana, quais são suas considerações finais? O que você pensa sobre o projeto, sobre os estudantes? Esse final de ano, né, que está chegando, como é que vai ser? Olha, eu acredito muito no poder das atividades extras, né? A gente não ficar só dentro dos livros didáticos. Eu acho que isso enobrece muito a educação, ajuda muito as crianças a ter senso crítico, né? E assim, vai ser do Fundamental 1 é a primeira experiência com a Feira de Ciências. Mas de antemão eu já digo que vai ser um sucesso, porque as crianças, elas estão engajadas e elas estão vendo que isso vai ter resultados muito positivos. Professora Mônica, quais são suas considerações? Você quer deixar uma mensagem para o pessoal? Fica à vontade. Eu acredito que vai dar muito certo, porque é aquele tal negócio, é a mão deles que tá ali, né? É o verdadeiro mão na massa. E eles têm muito gosto em apresentar isso, né? Quando as famílias chegam, olha mãe, fui eu que fiz, olha, foi meu grupo que preparou. Então, é mais um projeto de sucesso, né? Sim. Cheguei recentemente na escola, mas sei que todos os projetos da escola é de sucesso e será mais uma feira de sucesso. Sim, claro. É isso, e eu queria agradecer você que nos assistiu, agradecer as professoras pela ilustre presença, foi um papo muito legal, gostei muito de fazer esse papo. Obrigada. Foi muito bacana, e eu queria desejar a todo mundo que está assistindo a gente, e pedir também que ajude os estudantes, que acreditem neles, na potência que eles têm, porque eu tenho certeza que esse vai ser mais um projeto de muito sucesso e de muitos que ainda virão. Então, os estudantes que chegarão para mim no ano que vem, no 6º ano, vou estar aguardando vocês no próximo projeto de ciências, hein? E esse foi mais um Grilicast! É isso aí, galera.